por que Ezequias adoeceu? Quando a gente lê a história, a gente sabe que o quanto Deus fez por Ezequias. Certa vez Deus livrou Ezequias de ser destruído pelos assírios. E um anjo veio e lutou, destruiu aquele povo. Então o rei da Síria voltou envergonhado para sua terra. E nós vemos aqui que a doença muitas vezes é porque nós deixamos de fazer as coisas que nós fazíamos, né? Às vezes nós temos Deus como nosso guia, mas nós queremos fazer muitas coisas sozinhos. E quando Deus deu riqueza a Ezequias, deu muitas riquezas, Ezequias esqueceu de Deus. Ezequias esqueceu da obediência. Então, Ezequias conseguiu muito ouro, muita prata, muitas riquezas. Só que depois ele queria mostrar isso para os outros. Ele exaltou o seu coração. E Deus não gosta quando as pessoas se exaltam. E Deus ficou tão irado com aquilo que Deus prometeu a ele uma doença que ia morrer, uma doença para a morte. Aí foi a hora que ele orou, ele chorou, ele orou a Deus, ele pediu, ele clamou. E Deus então, através de Isaías, falou com ele, olha, Deus falou que vai curar você, mas ele vai dar 15 anos mais para você. Eu não sei se você gostaria que Deus determinasse os dias da sua vida. Sabe? Isso não é bom. Não é bom você saber o dia que você vai morrer. Não é bom Deus datar nada. Mas Deus datou para ele. Mostrar para a gente que não é bom. A gente não pode ir longe demais, não sabe o que Deus vai fazer. Sabe? E a doença, muitas vezes, na vida da gente, é uma maneira da gente voltar a pensar que não podemos andar sozinho. Não podemos desobedecer a Deus. Não há outro caminho para a gente seguir. Depois que Deus te dá tanto privilégio, né? Saúde, família boa, Deus te dá riquezas, Deus te dá tudo. E a gente não é mais aquele que a gente era antes. Quando a gente ficava estava na situação difícil, a gente orava a Deus, clamava, até Deus tirar a gente daquela situação. Depois a gente esquece de Deus, desobedece, acha que pode resolver as coisas por si próprio. Foi isso que aconteceu aqui com Ezequias, sabe? E Ezequias, ele foi um homem que fez muita coisa para agradar a Deus. Mas chegou um momento que ele deixou tudo para trás. Deixou tudo. E só que Deus tira, Deus dá e Deus tira, né? Fazer igual o Jó falou. Deus dá e Deus tira. Mas só que a história de Jó é bem diferente. Ali Deus queria provar, né, a Jó, fazer uma prova do Jó contra o inimigo, né? Para mostrar para o inimigo o que é um homem fiel. E Deus quer fazer isso com a gente também. Mas quando a gente começa a viver bem, começa a ter riqueza, começa a subir na vida, a primeira coisa que a gente faz é querer mostrar para os outros aquilo que a gente tem. Sabe? Achar que a gente vale aquilo que tem. Esquece do valor real do ser humano diante de Deus. Sabe? E que nós possamos saber que muitas vezes as coisas que acontecem com a gente não é por um acaso. É para nos provar, para saber aquilo que nós fizemos que Deus não se agradou. Mas que Deus possa nos abençoar. Que Deus te abençoe.